Olá, gente linda e maravilhosa! Vamos juntos nesta 10ª live de estudo, de leitura, de muitos comentários sobre o livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Hoje, então, entraremos juntos no 8º capítulo, na página, deixa eu ver que página a gente parou, 125, já na metade do livro, está passando rápido esta parte, não, estou um pouco emocionada, não é metade não, que o livro tem 300 páginas, então um terço do livro aqui. Este capítulo 8, ele começa falando como obter os resultados que deseja. Então há uma parte que tenho certeza que interessará a todo mundo. Não li, faço sempre a leitura com vocês. Minha cachorra começou a latir aqui, mas paciência, não parou, viu? Então, vou começar a leitura. Quando chegar em alguma parte ali que eu tenho alguma contribuição, eu paro e comento com vocês. Vamos lá. Olha, já começa com, nem todas as preces são atendidas. Todo mundo sabe disso. Céticos veem nesse fato prova de que preces não funcionam. O que esquecem é que a prece, para funcionar, tem que ser feita eficazmente, com compreensão clara de seus fundamentos científicos. Só então saberemos por que uma dada prece não produziu efeitos e descobriremos um método prático para torná-la mais eficaz. E se você descobre que as preces não são atendidas da forma que deseja, o que fazer então? Você precisa compreender as principais razões de tal fracasso. E elas são, olha por que as nossas preces não são atendidas. Falta de confiança e esforço excessivo. Muitas pessoas bloqueiam o atendimento da prece porque não compreendem claramente o funcionamento da mente subconsciente. Quando sabe como ela funciona, você desenvolve confiança. É aquilo, é pedir para o universo e confiar que a gente receberá. Você tem que se lembrar de que em todas as ocasiões em que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa imediatamente a executá-la. Com esse objetivo, utiliza todos os poderosos recursos de que dispõe. Essa lei aplica-se, porém, não só às boas, mas também às más ideias. Em consequência, se você usa negativamente o subconsciente, ele lhe trará problemas, fracassos e confusão. Se o faz construtivamente, pode contar com orientação, liberdade de ação e paz de espírito. A resposta correta é inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e generosos. Disso se segue, obviamente, que a única coisa que você tem que fazer para evitar o fracasso é conseguir que o subconsciente aceite sua ideia ou pedido. Sinta-lhes a realidade neste momento e a lei da mente fará o resto. Acreditando e confiando, transfira o pedido ao subconsciente, que assumirá o trabalho e o atenderá. Você, no entanto, fracassará em todas as ocasiões em que tentar forçar o subconsciente a fazer alguma coisa. Os resultados que deseja vão se tornar mais distantes e não mais próximos. O subconsciente não se dobra à coerção mental. Ele age devido à sua fé ou aceitação de uma ideia pela mente consciente. O fracasso na obtenção de resultados pode ocorrer pelo fato de você fazer mentalmente afirmações como as seguintes. Olha as frases que a gente não deve falar e pensar jamais. As coisas estão piorando. Não vou jamais obter resposta. Não vejo solução para isso. Não tem jeito. Não sei o que fazer. Estou muito confuso. Se faz essas afirmações, nenhuma resposta ou cooperação vai receber do subconsciente.
tal como o soldado marcando, tal como o soldado marcando passo, você nem vai para frente nem para trás. Em outras palavras, você não vai a lugar nenhum. Imagine que entra em um táxi e dá ao motorista uma meia dúzia de endereços diferentes. Ele ficará inteiramente confuso e pode recusar-se a fazer a corrida. Mesmo que ele tente seguir as instruções, as probabilidades são de que não conseguirá. Onde você acabaria por chegar é puramente especulativo. O mesmo acontece quando você trabalha com os poderes imensos do subconsciente. Você precisa ter uma ideia bem clara em mente. Tem que chegar à certeza de que há um jeito, uma solução para o irritante problema da doença. Mas só a inteligência infinita do subconsciente sabe a resposta. Quando na mente consciente você chega a uma conclusão clara, você se decide e, segundo tua crença, assim se fará. Nossa, amei a parte aqui do entrar num táxi e entregar 6 endereços diferentes para o motorista. Este exemplo eu nunca tinha visto. Subtítulo agora, vá com calma. O proprietário de uma casa cujo sistema de aquecimento pifou durante um período de frio intenso, chamou um mecânico para consertar. O homem chegou imediatamente. Meia hora depois, o sistema funcionava com perfeição. E ele apresentou a conta, $200. O quê? Exclamou chocado o dono da casa. Você não demorou quase nada para consertá-lo. Tudo o que você fez foi substituir uma pequena peça. Como é que tem coragem de me cobrar $200 por uma pequena peça que não pode custar mais de 5? O mecânico encolheu os ombros. Só lhe cobrei $2 pela peça nova, disse. É isso que vou pagar por ela. O dono da casa sacudiu a conta diante do nariz do mecânico. $2, berrou. Aqui diz 200. Isso mesmo, confirmou o mecânico. Os outros 198 são por eu saber o que estava errado e como consertá-lo. A mente consciente é o mecânico mestre, o sabe tudo. Ela conhece os meios e processos para curar qualquer órgão do seu corpo. Afirme saúde e o subconsciente saberá o que fazer. Mas fazer isso de modo relaxado é fundamental. Vá com calma. Não crie casos para si mesmo, pensando em detalhes e meios. Decida-se sobre o resultado que deseja. Desperte em si a sensação de que há uma solução ótima para seu problema, seja ele de saúde, finanças ou relacionamentos pessoais. Lembre-se de como se sentiu após uma doença grave. Não esqueça que a emoção que sente é o detonador de todas as atividades do subconsciente. A ideia daquilo que deseja deve ser sentida subjetivamente, como algo pronto e acabado, não como algo que talvez aconteça no futuro, mas que está realmente ocorrendo neste momento. É aquilo que eu falei já, que eu lembro das palestras, aquelas do Hélio Couto que ele falou. Ele dá o exemplo sempre de casa, carro, apartamento, que a gente já assistiu, sabe? Quando ele falava do carro, ele dizia, imaginou o carro? Já moldou na tua mente como é que é o carro? Então confia, não fica abrindo a garagem e olhar se o carro tá lá. Já fez um pedido no restaurante? Confia que o prato vai ser entregue. Não vai o tempo todo lá perturbar o cozinheiro perguntando se tá pronto, perguntando se ele ouviu o teu pedido, perguntando se ele tá fazendo o teu pedido. Espera que o teu prato vai chegar. Assim com os nossos desejos. Visualiza, sente, agradece, acredita, confie. Lembra, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por quê? Porque a gente, reprogramando esse nosso subconsciente, acessando essa sabedoria do subconsciente que transforma tudo em realidade, é que pode fazer um amanhã diferente. Continuando, use a imaginação, não a força de vontade. Obter a cooperação dos poderes do subconsciente não é a mesma coisa que empurrar um obstáculo. Fazer mais força não vai produzir melhores resultados. Em vez disso, visualize o objetivo como atingido e o estado de satisfação que ele produz. Vai descobrir que o intelecto
tenta interferir. Esforça-se para descobrir maneiras de resolver o problema e impô-las ao subconsciente. Resista. E esqueça sua habilidade intelectual na solução de problemas. Insista em manter aquela fé simples, infantil, que produz milagres. Imagine-se sem a doença ou o problema. Imagine a satisfação emocional de bem-estar na situação que deseja. Elimine do processo todas as complicações. A maneira simples é a melhor. É aquilo que eu já falei esses dias também. Eu quero essa pedra. Então eu vou visualizar que eu quero a pedra. Mas eu não vou ficar pensando nas maneiras que essa pedra vai vir para mim. Porque o universo tem infinitas possibilidades de me enviar essa pedra. Eu quero a pedra, eu vou mentalizar que eu quero ela. E o universo pode me dar dinheiro para eu comprar a pedra. Pode me arrumar alguém que vai me presentear com a pedra. Eu posso achar a pedra. Eu posso ganhar a pedra num sorteio. Então, assim, tem inúmeras maneiras da pedra chegar até mim. Não é da minha competência escolher a forma como ela vai vir. A minha competência é ter claro na minha mente o que eu desejo. E já comemorar a chegada da pedra. Já me imaginar pegando ela, colocando aqui, no sol não entra mais aqui, colocando ela no sol, vendo o arco-íris que se forma dentro dela. Então eu vou ter as sensações de tê-la antes de ter ela em mãos. Isso serve para o corpo saudável, para o dinheiro na conta, para tudo, a viagem dos sonhos. Eu lembro, falando em viagem, eu lembro esse ano, eu tinha aquelas combinações que a gente faz há uns anos, há uns 5 anos atrás, eu disse, quando eu fizer 40 anos eu quero comemorar em Paris. Só que os 40 chegaram este ano e tava batendo aquela dúvida, será que eu gasto tudo isso na viagem? Porque a gente sabe que vai gastar horrores. Será que eu gasto tudo isso? Será que eu fico lá, né, uma semana? Então tem que se programar, tem que sair do trabalho ali no meio do ano, que eu faço em abril, e daí a gente começa a botar um monte de obstáculos. Eu lembro que, né, que a minha mãe, eu dizendo, mãe, será que eu vou? Será que a gente vai? Que ela ia junto dela, a gente vai, porque eu já me imaginei lá. E eu achei aquilo tão bonito, aquilo tão... Nem tinha lido o livro que eu tô lendo agora com vocês. Ela já tinha se imaginado lá, ela já tinha vivenciado, ela já tinha sentido como é que tá lá. Então, quem sou eu para ir contra os planos dela, para ir contra, como é que eu vou dizer, esta mentalização que ela já tinha colocado no campo e que eu também já tinha colocado no meu há 5 anos atrás e que não estava mais nutrindo aquela coisa de visualizar, de sentir, como se aquilo já tivesse acontecido. A partir do momento que eu ouvi ela falando aquilo, eu disse, é verdade. Eu já tinha combinado, é um presente da minha vida inteira que eu quero ir para lá, então não importa quanto eu gasto, não importa, vou dar um jeito, vou ir. E fui, foi assim, incrível, maravilhoso, não me arrependo por nem um minuto. E só o ruim é que eu gostei tanto que eu quero voltar. Então eu já estou organizando aí planejamentos para no futuro voltar lá, com certeza. Então este visualizar e se sentir como se já tivesse acontecido serve para tudo. Serve para pedrinha aqui que eu tô brincando, serve para questão de saúde, serve para questão de relacionamento. Sobre relacionamento, lembrei de uma coisa incrível uma vez, de uma colega minha no curso. Eu não lembro também nem que curso era, mas ela estava solteira já há muito tempo. E ela disse, gente, eu vou começar a viver fingindo que eu já tenho o meu parceiro. Então ela começou desde a gente botar prato na mesa. Ela botava o prato dela e botava na frente dela o prato, os talheres do futuro marido. Arrumava a cama, deixava ao lado dela, ao lado do futuro marido desocupado, travesseiro, pronto, esperando o futuro marido. Ela ficou ali, não sei, 1, 2 meses naquela de todos os dias visualizar, deixar a cadeira, deixar a mesa, deixar tudo pronto para esse futuro marido. E o que aconteceu? Ela arrumou. Então, assim, são coisas simples, são coisas que quem olhava e diz, ai, nossa, tá louco, mas está realizando os seus sonhos, está atraindo as coisas que deseja para a vida. Então, a gente ocupa nossos dias às vezes, com tanta coisa, com tanta demanda, que nem precisava. E a gente fica se ocupando. Por quê? Porque se a gente não tiver o tempo todo ocupado,
a gente tem que pensar na vida, a gente tem que pensar na gente. E às vezes a gente não quer, a gente tem medo. Então, deixa aí essa dica aí para vocês também. Vou continuar aqui, senão eu demoro muito. A imaginação disciplinada produz maravilhas. Uma maneira maravilhosa de obter respostas do subconsciente é pela imaginação disciplinada ou científica. Conforme ressaltamos, o subconsciente é o arquiteto e o construtor do corpo, e ele controla todas as funções vitais. Diz a Bíblia: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crer é aceitar algo como verdadeiro. Viver no estado de crença, mantendo este estado de espírito, você desfrutará a alegria da prece atendida. Os 3 passos para sucesso na oração. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. Primeiro passo: reconheça ou admita o problema. Reconhecer e admitir o problema. Meu problema é esse. Lista, reconhece, admite. Segundo, transfira o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou a maneira de resolvê-lo. Então, avise, mente subconsciente, meu problema é esse. E quando qual é o melhor horário para conversar com a mente subconsciente? Em estados meditativos, quando a gente está relaxado, quando a gente está em níveis ali mais sutis, propensos a acessar níveis mais sutis. Ou antes de ir dormir, antes de quase pegar no sono, conversa com a mente subconsciente, porque daí a gente não tem resistência, a gente não fica duvidando e questionando cada pensamento. Terceiro, relaxe com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. Dúvidas e hesitação nada mais fazem do que enfraquecer a prece. Jamais diga a si mesmo: como eu gostaria de ser curado, ou tomara que isso funcione. O sentimento sobre o que vai ser feito é o que dá o tom. A harmonia é sua, convença-se de que terá saúde. Você se torna suficiente ao transformar-se em veículo de poder curador infinito da mente subconsciente. Com convicção total, transfira a ideia da saúde ao subconsciente. Em seguida, relaxe. Entregue-se ao poder que ele possui e diga ao estado ou circunstância em que se encontra: isso também passará. Por meio do relaxamento e da convicção, você impregna a mente subconsciente. Com isso, a energia cinética que existe por trás da ideia assume o comando e a manifesta como realidade concreta. Próximo aqui. Você pode conseguir o oposto daquilo por que reza. As palestras, nossa, olha, eu vou ler com atenção, que você pode conseguir o oposto daquilo que eu estou pedindo, que eu estou rezando. As palestras de Émile Coué, célebre psicólogo francês. Eu estou lendo errado, acho que deve ser Émile, não pode ser Émile. As palestras de Émile Coué, célebre psicólogo francês, granjearam-lhe um sem número de admiradores nos Estados Unidos. Era um de seus insights mais importantes. Tô lendo tudo errado hoje. Em um de seus insights mais importantes, ele disse o seguinte: quando desejos e imaginação estão em conflitos, a imaginação invariavelmente vence. Ele dava a esse fato o nome de lei do esforço contraproducente. Vamos supor que lhe pedissem que passasse por cima de uma estreita prancha no nível do chão. Você faria isso com a maior facilidade, sem a menor dúvida. Agora suponhamos que a mesma prancha se encontrava a 7 metros de altura, entre 2 paredes. Você poderia fazer o mesmo? Poderia mesmo? Provavelmente não. O desejo de cruzar a prancha entraria em conflito com a imaginação. Você se imaginaria caindo e se esborrachando no chão. Você poderia querer muito atravessar a prancha, mas o medo de cair o impediria de fazer isso. Quanto mais esforço para dominar ou reprimir a imaginação, mais força você daria à ideia dominante da queda.
O pensamento, vou usar minha força de vontade para vencer o fracasso, reforça o pensamento de fracasso. O esforço mental frequentemente leva à derrota autoimposta, criando o oposto do desejado. Focalizar-se na necessidade de usar força de vontade implica enfatizar a condição de impotência. É como você resolve que vai fazer tudo o que puder para não pensar no hipopótamo verde. É como você... olha, li errado. É como você resolver que vai fazer tudo o que puder para não pensar. É como você resolver que vai fazer tudo o que puder para não pensar no hipopótamo verde. A decisão torna dominante na mente a ideia do hipopótamo verde. E o subconsciente responde mais à ideia dominante. O subconsciente aceita a mais forte de duas proposições contraditórias. Você, quem sabe, descobre que pensa o seguinte. Eu quero cura. Por que não posso consegui-la? Eu me esforço tanto. Por que não consigo resultados? Tenho que me obrigar a rezar com mais determinação. Preciso usar toda a força de vontade que tenho. Você precisa compreender onde está o erro. Você está se esforçando demais. Jamais tente obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia usando a força de vontade. Essas tentativas estão condenadas ao fracasso. Na maioria das vezes, você termina obtendo o oposto daquilo pelo que rezou. A ausência de esforço é o melhor caminho. Já lhe aconteceu alguma coisa como as seguintes? Você vai submeter-se a algum tipo de exame. Investiu muito tempo estudando e recapitulando a matéria. Acha que assimilou bem. Mas quando olha para a folha em branco da prova, descobre que sua mente ficou ainda mais branca. Tudo o que você sabia sobre o assunto sumiu. Não consegue recordar nenhum único pensamento relevante. Trinca os dentes e convoca toda a sua força de vontade. Porém, quanto mais se esforça, mais parece que o conhecimento se afasta. Frustrado, você deixa a sala, diminui a pressão mental. De repente, as respostas que andou procurando com tanto desespero minutos antes ficam provocadoras em sua mente. Você diz a si mesmo que sabia a matéria e era um fato, mas não quando precisou dela. O erro que cometeu foi tentar forçar-se a lembrar. De acordo com a lei do esforço contraproducente, essa atitude levou não ao sucesso, mas ao fracasso. O que conseguiu foi o oposto daquilo porque pediu ou orou. O conflito entre o desejo e a imaginação precisa ser resolvido. Usar de força mental ou força de vontade pressupõe a existência de oposição. O fato de imaginar oposição, porém, cria oposição. Se você se concentra na obtenção daquilo que deseja, não se concentra mais nos meios para torná-lo realidade. A esse propósito diz a Bíblia: se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 18, versículo 19. Quem são esses dois de quem fala a Bíblia? Eles representam a união ou acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente no que interessa a qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Se não houver conflito entre as diferentes partes da mente, sua prece será atendida. Os dois que concordam podem representar também você e seu desejo, pensamento e sentimento, ideia e emoção, desejo e imaginação. Evitamos todo conflito entre desejo e imaginação, entrando em um estado passivo, sonolento, que reduz o esforço ao mínimo. Na maior parte, a mente consciente submerge quando caímos em estado de sonolência. E a melhor maneira de impregnar o subconsciente é imediatamente antes de dormir. A razão disso é que o mais alto afloramento do subconsciente ocorre imediatamente antes de dormir e pouco depois de acordarmos. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir sua aceitação pelo subconsciente estão ausentes. Quando imaginamos como atendido o desejo e sentimos a emoção da vitória, o subconsciente providencia para transformá-lo em realidade.
Muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas recorrendo à imaginação controlada, dirigida, disciplinada. Elas sabem que tudo que imaginam e sentem como verdade terá que acontecer e acontecerá. Uma moça chamada Sarah G. procurou-me à beira do desespero. Estava metida em um demorado e complicado processo judicial, com adiamentos sucessivos sem nenhuma luz no fim do túnel. O que ela mais desejava era uma solução amigável do litígio. Suas imagens mentais, contudo, transbordavam de fracasso, perda, falência e impotência. A imaginação prevaleceu sobre o desejo e o processo judicial arrastou-se sem sinal de solução. Por sugestão minha, Sarah colocava-se em um estado sonolento, passivo, sempre que ia dormir, e em seguida passava a imaginar o melhor resultado possível para o problema. Tanto quanto podia, mergulhava em um estado de expectativa confiante. Sabia que a imagem que formasse na mente teria que concordar com o desejo de seu coração. Entrando em estado de sonolência, começou a imaginar, com tanta clareza quanto possível, um encontro com seu advogado, depois de resolvido o caso. Ouviu-se perguntando sobre o resultado e escutando-lhe as explicações. E ele repetiu um grande número de vezes. O caso foi resolvido de modo amigável, foi uma solução que agradou a todos. Durante o dia, quando lhe surgiam na mente pensamentos de medo, ela voltava a imaginar o encontro com o advogado, completo com palavras e gestos. Visualizava o sorriso do advogado, os maneirismos dele, o tom da voz, as palavras exatas usadas por ele. Fazia isso com tanta frequência, com tanta fidelidade ao roteiro, que os medos eram combatidos antes mesmo de tentarem aflorar a mente. Ao fim de algumas semanas, o advogado ligou e confirmou o que ela estivera imaginando e sentindo como realidade. O processo judicial fora resolvido e ela teve certeza de que a solução era harmoniosa e que podia aceitá-la. E por isso, realmente, o que o salmista quis dizer, e foi isso realmente o que o salmista quis dizer quando escreveu. Agora, Salmos 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios, seus pensamentos, imagens mentais, e o meditar do meu coração, seus sentimentos, natureza, emoção, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, o poder e a sabedoria do subconsciente que pode redimi-lo da doença, da dependência e da pobreza. E já chegamos no fim deste 8º capítulo, então vou ler as dicas aqui, o resumo que ele faz no final. Ideias que vale a pena recapitular. Primeira, a coerção mental ou excesso de esforço representam a ansiedade e o medo que bloqueia o atendimento de sua prece. Vá com calma, sem expectativa, confia como se já tivesse se realizado. 2. Quando a mente está relaxada e aceita uma ideia, o subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade. 3. Pense e planeje ignorando os métodos tradicionais. Saiba que sempre há uma resposta e solução para todos os problemas. Não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório, as funções dos órgãos do corpo. Confie no subconsciente, diga com frequência que a ação divina certa está ocorrendo. 5ª dica, sentir-se sadio promove saúde, sentir-se rico promove riqueza. E você, como se sente? 6ª dica, a imaginação é a sua faculdade mais poderosa. Imagine o que é belo e saudável. Você é o que você imagina ser. Última dica de hoje, deixa eu dar um golinho de água aqui. Pinguei água na minha toalhinha. 7ª dica. Evitamos conflito entre o consciente e o subconsciente quando entramos em estado de sonolência. Antes de ir dormir, imagine repetidamente a concretização de seus desejos. Durma bem e acorde alegre. Então, maravilhosas dicas. Já disse isso, estou repetitiva, vou falar de novo.
Este livro foi escrito em 1960, então muita gente já leu ele, muitos gurus, muita gente já fala disso. E podemos comprovar que se ele está há tanto tempo na lista dos mais vendidos, há tanto tempo sendo falado por tanta gente, é porque não deve ser mentira o que está aqui. É porque já foi comprovado, já foi testado, já foi validado. Então não custa a gente, antes de dormir, fazer todas essas mentalizações, esse sentir, esse querer, essa fé, independente de como aquilo chegue pra gente, que aquilo chegue. Então, amanhã, se Deus quiser, lerei aqui o capítulo 9, que é como usar o poder do subconsciente para adquirir riqueza. Quem não quer adquirir riqueza? Afinal, estamos no mundo material e precisamos da energia do dinheiro para nos manter a nossa sobrevivência, para a gente poder organizar nosso financeiro, para a gente ter, não acabar o dinheiro, não gastar com futilidade, para a gente se mimar também e, em último, para a gente auxiliar. Porque se a gente querer ganhar antes de querer dar para os outros antes de usar para si mesmo, o dinheiro não vem. Então, usar para nossa subsistência, para nossa existência básica, também se mimar, se presentear, sair para tomar um cafezinho, afinal eu mereço, afinal eu trabalhei, eu dei meu tempo de vida para adquirir aquele dinheiro, então eu mereço gastá-lo comigo. E depois, quando a minha vida está organizada, contas pagas, mimimei, eu auxilio também. Por quê? Porque é a lei do giro do dinheiro, do dar, do receber. Então, espero que tenham gostado da leitura de hoje. Antes de finalizar, então, vamos fazer aquela meditação curtinha. Mais uma vez, então, fecha os olhos, respira fundo. Respira fundo 3 vezes, enchendo o pulmão de ar. Solta todo o ar, permitindo que o corpo relaxe, que a mente se acalme, entrando em estado meditativo. Respira fundo. Se todos os momentos de estresse a gente respirasse fundo, a gente evitaria muitas brigas, discussões, evitaria palavras que ferem, entraria em menos problemas. Então respira fundo e sente o fluxo sanguíneo se acalmando, o cérebro recebendo todo o oxigênio necessário para pensar com mais clareza, encontrar soluções, encontrar respostas. Respira fundo e sente todo o teu corpo entrando em sintonia com o aqui e com o agora. Respirando fundo, sentindo o corpo acalmando. Repita em voz alta ou em pensamento. Eu acredito nos meus sonhos. Eu mereço realizar o que há de mais maravilhoso em minha vida. Eu acredito nos meus sonhos. Eu mereço realizar o que há de mais maravilhoso em minha vida. Eu acredito nos meus sonhos. Eu mereço realizar o que há de mais maravilhoso em minha vida. Respira fundo, sente estas palavras reverberando no seu campo. Pode ser que surjam imagens, insights, que você se sinta realmente merecedor de alcançar todos os problemas resolvidos, as oportunidades aparecendo,
uma vida harmoniosa em todas as áreas. Confie, peça sem humildade, sem ter vergonha, sem se achar menos, porque você merece. Peça, visualize e acredite que o que é seu está a caminho, que o que é seu também quer chegar até você. Confie, respire fundo e pode abrir os olhos. Gratidão por quem conseguiu assistir a live desde o início. Vai ficar gravada para aqueles que assistirem em outro momento. Como eu disse para vocês, eu adoro estar fazendo alguma coisa, estou lavando uma louça, estou ouvindo uma live, estou ouvindo um audiobook para fazer já, enquanto deixo tudo arrumadinho, já vou estudando também. Então, mais uma vez, minha gratidão, fiquem bem, que Deus abençoe e proteja, que tenham aí um dia maravilhoso.